Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos trazer um case aqui muito interessante de uma empresa que cresceu muito rapidamente, tanto organicamente quanto inorganicamente, e que se apoia muito em tecnologia. E aí tem uma história muito interessante para contar como suportar todo esse crescimento, como ágil, né, foi importante para poder conseguir viabilizar um crescimento desse e como se manter organizado e escalar o ágil, né? Que é uma pergunta aí, é um tema assim que sempre está aqui nos nossos episódios, né? Porque as grandes empresas elas precisam de escalar, né? A questão de você consegue muitas vezes fazer o ágil funcionar num pedaço da empresa ou numa parte ou num produto, né? Mas quando você começa a ter que escalar aquilo, né? E aí começam a surgir vários problemas de coordenação aí, né? De como fazer as coisas acontecerem que são realmente bem importantes. Então, nós vamos falar hoje com a Localweb, com Patrícia Ramos. Então, primeiro eu queria que o Patrícia se apresentasse para os nossos ouvintes conhecê-los. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem com vocês. Tudo jóia. Bom, primeiramente agradeço pelo convite que me foi feito. É um prazer poder comentar um pouco sobre a vida na Localweb para vocês. Sobre mim, bom, eu sou francês, eu moro no Brasil há 11 anos, eu tenho 20 anos de carreira em TI, que eu iniciei na França. Eu passei por vários cargos e papéis ao longo da minha carreira. Eu comecei como muitos, como desenvolvedor, eu fui arquiteto de software e depois eu abracei a carreira de gestão em TI. E nesse momento que eu me mudei para o Brasil, trabalhei numa empresa de tecnologia especializada em soluções para aviação comercial. Nesse momento foi também o momento onde a gente começava a falar muito mais de agilidade, onde o Scrum começou a realmente ser um assunto muito discutido. E nesse momento que eu me aproximei do todo mundo ágil, das práticas, dos frameworks, etc. Eu participei, inclusive, de alguns cursos e implementei, junto com o time, dentro dessa empresa. Eu fiquei no Brasil nessa empresa uns 5 anos. Depois eu passei também pela Gol, onde eu fiquei um pouco mais de 5 anos, e a agilidade era fundamental. A gente trabalhava com um setor muito dinâmico, um setor muito crítico, e a agilidade se fazia realmente essencial para poder entregar cada vez valor mais rápido para o cliente. E um dos maiores desafios que eu tive na Gol foi a criação de uma fábrica de software interna. Então, isso realmente foi uma transformação a nível da empresa. Foi não somente uma transformação de negócio, mas foi uma transformação cultural entre TI e todas as áreas de negócio envolvidas. E hoje eu trabalho na Localweb, eu sou gerente executivo da parte de engenharia de produtos, na Angel Varejo. Eu me juntei à Localweb há um pouquinho mais de 2 meses, então ainda é algo recente, mas, de fato, eu consegui perceber o quanto a Localweb já tinha avançado e a gente consegue aprimorar toda a parte de adoção do ágil dentro da empresa, aprimorar toda essa transformação, e é um pouco disso que eu vou contar para vocês hoje. Então, Patrícia, só uma coisa que eu fiquei curioso, você começou a atuar quando e quando que você descobriu o ágil? Eu acho super interessante saber quando que a pessoa foi mordida, sabe? Tem muita gente aí mais nova que já começa, né, com ágil aí, nem conhece outro mundo, e tem gente igual eu, por exemplo, que já trabalhei bastante, né? Cheguei a pegar as metodologias tradicionais, né? E consegue fazer até uma comparação muito boa, né, dos dois mundos, né? Quando é que foi essa... Você começou com Waterfall, ficou alguns anos assim, depois foi vendo ágil, como é que é isso? Sim, exatamente. Eu comecei com Waterfall, empresas tradicionais, com métodos tradicionais. No início, inclusive, da minha carreira, eu estudei bastante o PMBOK, eu me tornei um PMP, né,
profissional de projetos com essas metodologias. E em 2009 que veio um pouco mais forte o tema de agilidade. Então, era um tema que comecei a crescer, obviamente, nas empresas de tecnologia, foi onde realmente o tema era muito mais discutido, e é nesse momento que eu comecei a realmente estudar, inclusive, como eu comentei um pouco antes, a participar de cursos para conhecer as metodologias, conhecer os frameworks e etc. No início, é uma transição um pouco complicada para as empresas, pelo menos na época. Hoje, como você diz, muitas empresas ou startups, elas nascem já adotando esse tipo de prática e metodologias. Mas na época não era uma coisa tão fácil. Mas é um desafio no início, porque muitas vezes as pessoas que tinham contato com o ágil tendiam a se tornar até extremistas, né, olhando o ágil como algo até muito fácil. Não, o ágil vai resolver todos os meus problemas. O ágil, eu vou entregar tudo muito mais rápido. Porém, isso requer uma mudança de cultura, de mindset, de práticas, até de políticas dentro das empresas. Então, as transições eram nem sempre muito fluida. Além de ter esse ponto de algumas pessoas se tornaram um pouco extremistas em relação à adoção das práticas, havia também algo um pouco natural, onde o waterfall voltava em alguns momentos. Né? Em toda a parte de organização também, a parte de tomada de decisão, quando apertava um pouco, né? Quando uma entrega podia não estar no cronograma, algum desvio, a reação natural das pessoas, em todos os níveis da organização, era de voltar um pouco no waterfall. E isso cria uma mistura. Então, você não usa totalmente o waterfall, você não totalmente usa métodos ágeis, e cria uma certa confusão. Então, é uma transição que é uma transformação. Então, ela pode ser ela pode doer em alguns momentos, porque ela requer mudanças para todos dentro de uma organização. Depois de um tempo, o Agile ganhou muita força e não deixou de ser apenas um tema na moda. Começamos a ver cases importantes e o convencimento que era um conjunto de práticas que traziam valor dentro da questão do incremental e etc., começou realmente a se espalhar. E a gente viu nas organizações uma adoção em larga escala dos modelos. Sim. Você falou, eu também observei muito isso, né, durante minha carreira, né, o pessoal é muito extremista, né, adota as coisas quase como uma ideologia, né, e aí fica a corrente. E é engraçado porque recentemente até a comunidade ágil, ela mesmo começou a fazer uma crítica ao fato de que o próprio ágil estava ficando muito prescritivo, o que seria o ágil, né, em vez de você ir na essência ali e fazer as adaptações necessárias, inclusive respeitando, né, a história, a cultura de cada empresa. O pessoal começou a querer seguir uma receita de bolo que, por si só, já é um contrassenso total contra o movimento, né? Isso que eu acho curioso, né? Assim, impressionante. Mas, assim, eu queria emendar aqui, para a gente poder entrar aí na Local Web, né? Você podia contar um pouquinho sobre a história, a estrutura, sabe? Né? Para que o ouvinte possa entender quais são os principais desafios, qual é a complexidade, como é que o ágil vem sendo utilizado aí dentro, né? Mas quais, né, você estava comentando, são muitos produtos, né? Fala um pouquinho sobre o negócio e os produtos, para todo mundo entender bem, ficar na mesma página. Perfeito. A LocalWeb é uma empresa de mais de 20 anos. Então, é uma das empresas pioneiras no Brasil, no tudo que tange a presença online, toda a parte da internet. Começou em 98 e eu acho que
foi um momento realmente chave para o Brasil. Ela cresceu muito e diversificou muito o seu portfólio. Hoje, como eu disse, eu trabalho na diretoria de varejo, onde a gente tem como produtos, como, por exemplo, hospedagem, domínio, certificados SSL, e-mail marketing, criador de site, etc. E a Local Web não cresceu só organicamente. De fato, a Local Web se tornou um grupo. Ela tem uma agenda de aquisições para fortalecer e diversificar seus produtos, que é contínua. Então, hoje, a Local Web, além de todos os produtos de varejo, tem algumas empresas que formam o grupo, como, por exemplo, a Tray, que é uma solução de e-commerce, a Delivery Direct, que é o nosso app para bares e restaurantes, permitindo a esses clientes ter um app próprio, sair um pouco das plataformas, né, com maior autonomia. Tem a IAPay, que é nosso meio de pagamento. Então, hoje, um cliente local web ele pode se tornar um cliente de todas essas empresas do grupo. E isso mostra o quanto a local web está focando em se tornar um habilitador, um acelerador, facilitador para os negócios dos seus clientes. Então, isso nós, obviamente, traz alguns desafios, porque o crescimento é rápido, e de fato, o momento que a gente vive hoje, com a pandemia, acelerou a transformação dos negócios. Hoje a gente vê que a interdição, por exemplo, de abertura de alguns estabelecimentos, restaurantes, bares, etc., acelerou a transformação desses negócios. A presença online, a possibilidade de entregar esses seus produtos, ela se tornou uma questão de sobrevivência. Então, a Local Web, através dos seus produtos, ela justamente ajuda e apoia esses clientes nessa transformação. Isso gerou também uma aceleração no que tange a produtos dentro da empresa. Então, uma agenda de novos produtos, uma agenda de integrações de produtos, e a Local Web estava já se preparando para isso, porque a estratégia de crescimento foi sempre bem clara dentro da empresa. A pandemia só acelerou um pouquinho as iniciativas, mas hoje, com uma estrutura desse tamanho, de fato, a gente teve que reestruturar toda a parte de desenvolvimento de software. Então, dentro do varejo, em um tripé aí, com toda a parte de produtos, que são pessoas de negócio, onde temos nossos POs, e alguns analistas de mercado também, toda a parte de design, né, UI, UX, desenho de interface, desenho de experiência, de interações com produtos, e, obviamente, toda a parte de desenvolvimento, né, a parte de engenharia. Como isso é estruturado hoje? Hoje a gente tem times multidisciplinares, né, os famosos squads, dividido por produto. Então, o e-mail tem um time, a hospedagem tem um time, o nosso criador de site tem um time, e tem também o que a gente chama de tribos, né? Tudo que é hospedagem, então, quando é hospedagem clássica ou hospedagem VPS, cloud, esses squads formam tribos, porque são assuntos que têm muita afinidades. E a gente tem também alguns chapters, os capítulos em português, onde são realmente momentos onde as pessoas que praticam a mesma disciplina se reúnem, trocam experiência, são muito valiosos, inclusive, são insumos para a melhoria contínua, para poder justamente adaptar os processos, etc. Então, tem de agilidade, por exemplo, onde os Scrum Master se reúnem frequentemente para ter esse tipo de conversa, ou tem a T de arquitetura com os nossos tech leads. Então, são células, né, são squads, são times multidisciplinares que interagem entre si dentro dos tribos também, e que tem um certo nível de autonomia,
cada vez mais a gente empodera os times, eles têm mais autonomia nas decisões do code, mas com isso também vem a responsabilidade. O time é um time só, não tem mais, não entregamos porque um desenvolvedor não fez o que deveria, ou porque o PO não deixou claro exatamente o requisito da funcionalidade. É um time só que responde para a entrega. Então, a gente tem toda essa estrutura. E como que a gente funciona? A questão de gestão de portfólio, ela é gerenciada por trimestre. Então, o que a gente adotou toda a parte de OKR, né, e cada trimestre a gente define os key results, né, os resultados-chave, em bom português, do trimestre para cada time. Então, isso são compromissos que atuamos junto entre toda a parte de gestão das áreas e os times. E é isso que a gente segue por trimestre. Então, a gente fatia um pouco os objetivos, obviamente, todos os KPIs são definidos para o ano, mas definindo os QAs por trimestre, a gente vê que a gente ganha mais agilidade, inclusive. Por quê? Porque o mercado pode mudar. Isso a gente teve a prova recentemente. A questão da pandemia ela trouxe talvez uma necessidade diferente do que a gente imaginava quando a gente definiu o orçamento de 2020, no fim de 2019. Então, isso nos dá justamente essa agilidade de poder se adaptar às necessidades de mercado, a contexto e etc. Então, essa estrutura aí em tribos, squads, chapters, né? Ela já está implementada há quanto tempo? Ela é nova, é recente, ou você já vem tendo essa experiência há mais tempo? Ela acelerou em 2020, então teve uma adaptação para se fazer. Toda a parte de reorganização, reestruturação, foi feito no início do ano. Foi uma real mudança, né, que muda muita coisa, muda papéis de responsabilidade, muda o tipo de gestão, muda algumas políticas, e a gente continua aprimorando. A gente entende que é uma jornada sem fim. A gente é muito adepto da via contínua. Então, uma vez que a gente estruturou os times e etc., a gente viu a necessidade de ter muito mais visibilidade sobre produtividade, e ter muito mais previsibilidade também. Então, estava faltando uma parte de métricas. Então, o que a gente fez nesses últimos 4 meses foi muito focado em métricas. Então, a gente, obviamente, o velocity, né, que é o número de pontos que são entregues para o sprint, era muito fácil de se obter, mas a gente trabalhou muito com cycle time, com lead time, que são os tempos de execução e os tempos de quando entra uma demanda até ela ser entregue em produção. Então, são coisas que nos dão uma melhor visibilidade sobre o trabalho dos times. Aí tem outras métricas, obviamente. Patrícia, eu queria explorar isso um pouquinho mais, porque uma coisa que eu acho que é super... O que acontece, né? Eu acho que é quase que um dilema, sabe? Que é assim, a gente, assim, o nosso ouvinte sabe, a DTI também é toda estruturada em squads, em tribo, a gente atende, né? Ajuda na transformação digital de vários clientes, e uma angústia que sempre existe nos clientes é assim, como é que eu sei se um time é produtivo? Como é que eu comparo um time com outro, etc. Só que, por outro lado, dependendo do tipo de métrica que você começa a criar, você faz com que aquele time, ao invés de perseguir valor, persiga a métrica, né? Então, assim, o time está entregando muito ponto, mas aquilo não está servindo para nada, por exemplo, né? Ou o time... como é que vocês... Porque essa é uma questão eterna, né? Eu fico brincando que software é tão complicado de medir produtividade, eu sempre falo isso, porque eu sempre dou exemplo assim, né? Por uma coisa física, se você chamar um pintor, né? Ele mede quantos metros quadrados tem na sua casa e fala que é tanto, né? O software, quando o pessoal tentou criar até ponto de função,
você não sabe quantos metros quadrados tem antes, nem depois, né? Até depois você discorda. Isso que eu acho incrível, né? Você fala assim, se você chamar uns caras diferentes para pegar um software que já existe, né? E pesar ele, quantos quilos de software tem aqui? Não vai haver um consenso. Então, você não tem consenso muitas vezes sobre o tamanho e tem um risco de criar um incentivo para o time, não para ele olhar para o negócio, mas ele olhar para a produtividade, ficar entregando software a qualquer preço e, na verdade, não cumprir a missão dele aí que está definida pelo OKR, né? Como é que você, né, sua experiência nisso, qual é para achar esse balanço? Não, exatamente. É um ponto extremamente relevante. Eu acredito que sempre no desenvolvimento de software há algumas variáveis que complicam um pouco a questão de previsibilidade. Isso é fato. Mas como você disse, como que a gente foca na entrega de valor e nem tanto a questão de métricas de produtividade, etc. São os próprios OKRs. Os OKRs, eles definem exatamente o resultado que a gente quer atingir. Seja ele uma entrega de nova funcionalidade, seja ele uma melhoria no serviço que a gente presta para os clientes. E eles são mensuráveis, porque junto vem um número. Seja ele um número em receita, seja ele um número em qualidade de serviço e por aí vai. Então, o objetivo ele é fixado pelo OKR e é isso que o time tem que perseguir. Toda a parte de métricas sobre produtividade, previsibilidade, ele é mais para a gente poder identificar pontos de correções ou de melhoria dentro dos times. Né? Como que a gente melhora cada vez justamente a previsibilidade e como que a gente elimina um pouco dessas variáveis que podem causar surpresas no meio do caminho. As pessoas conhecem cada vez mais o produto. Mesmo que a gente usa um pouco de job rotation, ou seja, de vez em quando a gente coloca um desenvolvedor em outro time, isso por vários motivos, pode ser uma demanda maior para o trimestre em algum time que precisa de reforço, ou precisar oxigenar um pouco, ou até aproveitar o conhecimento de uma pessoa para um outro time. Mesmo que a gente tenha esse tipo de coisa, a gente tem uma certa estabilidade, a gente tem um turnover baixo. Então, a gente ganha em conhecimento e os próprios times conhecem mais a fundo os produtos, tanto como tecnicamente. Então, o grau de ter a possibilidade de ter uma surpresa, ela diminui a cada vez. Então, essas métricas, por exemplo, eu vejo que o time está passando muito tempo na etapa waiting to deploy. O desenvolvimento foi feito, ele foi homologado. O que está acontecendo? Isso é um ponto que a gente pode ver, um desvio. Pode ser que uma infraestrutura não esteja pronta a tempo, pode ser que um ambiente está com diversas falhas. Então, isso nos dá um caminho como gestor, saber onde focar e deixar cada vez o processo fluir mais. Assim, é como se fossem mais métricas para melhoria do próprio processo, né? Então, é o que ajuda o time a fazer uma avaliação crítica, uma análise crítica, se eles estão trabalhando bem, né? E resolvendo problemas permanentes, por exemplo. Mas, aí o outro conjunto de métricas, que é o OKR, é que aponta para a direção do valor que eles têm que gerar, né? Perfeito. Exato. Outra curiosidade que eu tenho, uma questão sempre super... Até primeiro ver se eu entendi bem a estrutura. Você é de engenharia, né? Então, você disse que tem um pilar de engenharia, de design e de PO, não é isso? Então, são 3 disciplinas e aí os squads são multidisciplinares e vão juntando essas disciplinas, né? Então, é como se vocês fossem chapters ou guildas, sei lá, você lidera como se fosse um chapter ou uma guilda maior, que cuida da prática de engenharia, tem alguém que faz isso com design, tem alguém que faz isso com a disciplina de produto? Seria isso? Exatamente. Com o empoderamento, o maior nível de autonomia,
que a gente dá para os times, eles a cada vez são mais responsáveis pela entrega, são mais responsáveis pelo resultado final. O nosso papel de gerente de áreas, ele muda um pouquinho. Ele foca um pouco menos no operacional, ele foca muito mais no que a gente... Eu vou falar do meu papel, por exemplo. Eu preciso olhar estrategicamente o ambiente tecnológico da empresa. O que hoje a gente tem, onde que a gente precisa ir, quais são as evoluções que a gente precisa para continuar conseguindo escalar cada vez mais rápido, mais barato e etc. A gente falou, a Local é uma empresa de mais de 20 anos, obviamente ela tem um legado importante. Então, meu papel é também fornecer os recursos necessários para que os times consigam atingir seus objetivos. Eu preciso dar o contexto necessário para o time. Toda a parte também de alinhamento em relação aos objetivos é papel nosso. Então, tem que ter uma transparência, uma clareza na definição. É por isso que o OKR se tornou uma ferramenta muito valiosa, porque a gente consegue deixar muito claro para os times qual que é o objetivo. E elas seguem isso. Elas, inclusive, atualizam quinzenalmente o resultado, mesmo que seja um objetivo por trimestre. E então, o meu papel, ele se tornou, como eu disse, um pouco menos operacional, mas ainda com essas métricas e com também conversas com os times, a gente consegue identificar possíveis impedimentos, ou possíveis soluções que precisam, por exemplo, de operações, de infraestrutura. Então, isso é nosso papel de fazer também esse vínculo. Mas, de fato, ele é muito mais estratégico. O que a gente está perseguindo a longo prazo? O time ele tem a visão de longo prazo, mas ele foca muito no curto prazo. Nós já olhamos muito no horizonte. Então, uma decisão, por exemplo, sobre a tecnologia, quais plataformas vamos usar, qual é o ferramental que nós vamos usar para desenvolvimento de software, como que a gente vai ser uma empresa que consegue atrair, recrutar talentos, reter talentos, tem a parte de gestão de pessoas também, mas atrair talentos não é só gestão de pessoa, tem também, obviamente, tem o propósito da empresa, que por si só já é muito interessante, né? Ser uma empresa que alavanca os negócios dos seus clientes, mas tem também a parte de tecnologia. Quais são as linguagens de programação que a gente vai utilizar? Quais são as plataformas que a gente vai colocar? Onde que a gente vai ser eficiente? Tanto na redução do time to market, entregar mais rápido, quanto que isso vai ser eficiente a nível de custos para a empresa, aumentar a rentabilidade da empresa. Então, o nosso papel ele muda um pouquinho. A mesma coisa, gerente de produtos tem que olhar o portfólio como um todo, entender o que o mercado está fazendo, onde que a Lookup se encaixa, fazer benchmark, etc. E a parte design, UI, UX, obviamente, prover a melhor experiência para o cliente, em termos de interação com os produtos, deixar o produto o mais didático possível, o mais fácil de se utilizar, diminuir os atritos nos pontos de contato, reduzir também a necessidade de contato com o pessoal do suporte. Mas é isso. E a gestão, ela se torna um pouco um management 3.0, né? Que é uma gestão compartilhada dos gestores em cima dos times. Então, é interessantíssimo, né? Isso aí, a gente gosta muito aqui daquela metáfora do líder jardineiro, né? Aquele líder que ele cria condições no ambiente para as plantas florescerem, né? Muito mais do que controlar, né? Essa descrição sua é a exata descrição disso, né? Na verdade,
o papel não é controlar o squad, né? É ficar cobrando o squad, ficar limitando a atuação dele, ficar pressionando. É olhar sistemicamente, cada um com a sua disciplina, e criar condições para cada squad desses florescer, né? Uma pergunta que eu tenho, acho que vai ser bom para os ouvintes, porque é uma coisa que a gente vê acontecendo muito, porque, assim, tem uma coisa interessante, que vocês, por serem uma empresa de tecnologia, tem uma facilidade, digamos assim, em fazer a estrutura ficar toda voltada para isso. E, né, assim, porque a empresa vive dos produtos mesmo, né, de tecnológicos, né? E a gente tem grandes clientes aí que, na verdade, o negócio está ficando cada vez mais digital, mas o negócio é de uma outra base, né, de uma outra origem. Então, você tem que atravessar os departamentos aí, né, para poder, sabe, juntar, né, as áreas, e a empresa realmente ficando ágil. E aí você tem muitos vícios. E, por exemplo, uma das coisas que mais acontece é o próprio uso dos OKRs, entendeu? Queria que você contasse um pouquinho como é que tem sido a experiência. Por quê? Em muitas empresas se confunde o OKR com meta que tem que ser batida, sabe? E isso tem um problema, porque na definição do OKR ele tem que ser ousado, né? E se ele é ousado mesmo, significa que muitas vezes você não vai batê-lo, né? Porque, assim, porque meta é aquela história, né? A meta tradicional tem o problema sério, que seja igual a frase que tem até nas piadinhas é que meta você bate ela na hora da definição, né? Então, se a meta, você já começa a negociar a meta ali, né? Vocês conseguem, porque isso requer uma mudança de liderança forte. Definir OKRs que sejam ousados e aceitar experimentações e, eventualmente, não bater um OKR e ter aprendizado. Como é que tem sido esse processo? Que eu vejo como um dos mais difíceis, sabe? Igual você disse que as empresas voltam para o waterfall, eu vejo as empresas na hora H muito voltando para pressionar, você tem que bater essa meta. E aí, o que ela não entende é que no próximo ciclo de OKR, ninguém vai querer ser ousado mais e você vai estar limitando o potencial. Sim, de fato. Quando definimos os OKRs, a gente sempre busca ser aspiracional, ou seja, bem arrojado, não são key results que são batidos na largada. Obviamente são coisas que até o fim os times estão perseguindo, mas é uma motivação, realmente é uma motivação, porque tira o time da zona de conforto o tempo todo. Hoje, a Local Web tá indo muito bem a nível de resultados, né? Hoje é uma empresa de capital aberto, então todos os resultados são divulgados. Mas a gente não pode se satisfazer e cair na zona de conforto e pensar que essa posição, fazendo a mesma coisa, vai se manter. A gente precisa cada vez buscar melhorias, tanto no serviço que a gente propõe e oferece para nossos clientes. A gente tem que sempre buscar novos produtos, novas funcionalidades, maior integração entre nossos produtos. E são basicamente os pilares que definem os OKR. Os OKR, eles são pactuados. Então, eles são, obviamente, decorrentes da estratégia da empresa. Eles não são top-down, não são os gestores que chegam e falam: olha, pessoal, times, OKR é esse, ponto final, e segue o jogo. Eles são, obviamente, discutidos. Mas há uma consciência, inclusive dos times, que precisa ser extremamente desafiador. Então, quando a gente fala de ser ousado e de poder errar, é óbvio que isso pode acontecer. Mesmo que a gente diminua cada vez mais o grau de incerteza de algumas coisas, sempre pode acontecer. Então, a gente tem mecanismo para isso. A gente pode criar um fake door, né, que basicamente é uma funcionalidade que a gente tem ideia de lançar, e a gente quer ver o quanto isso poderia interessar nossos clientes. Então, pode ser um meio aí de calcular e tentar reduzir o erro. Se a gente vê que uma funcionalidade que ninguém clica para saber mais o que é, com certeza é algo que a gente não vai lançar. Mas, quando a gente fala de inovação, a gente entende que o erro ele faz parte do processo.
né? Tem muito da filosofia de errar, mas errar rápido, né? Não investir um caminhão de dinheiro em algo que pode dar errado e depois levar o prejuízo para a empresa. Então, por isso que o ágil faz todo sentido, são pequenas entregas, né? O conceito de MVP, vamos entregar uma coisa realmente que pode atender uma necessidade e dependendo do resultado, a gente consegue, de maneira incremental, entregar. Se der errado, tudo bem, a gente investiu um dinheiro aqui, a gente viu que o produto não era o produto correto para o mercado, pelo menos no momento do mercado, e o investimento foi o mínimo possível. E aí a gente leva as lições aprendidas disso tudo. Então, acredito que é isso. O OKR, realmente, ele tende a ser algo aspiracional, mas também nem sempre é impossível de se atingir. Ele tem fundamentos também. Então, a gente quer sempre dar a condição para o time perseguir e atingir esse OKR. Então, a gente fechando, Patrícia, o que você vê como um próximo, né? Qual que é a visão de futuro suas aí, né? Ou seja, vocês estão com uma estruturação super interessante, né? E o que são os próximos passos? Dá para evoluir mais para onde? Eu vejo esse mercado de gestão extremamente dinâmico, né? Eu imagino a vida não deve ser fácil, porque, né, assim, é cheio de oportunidade, mas é muito dinâmico, né? Vocês têm que estar sempre inovando, né? Sempre colocando coisas novas e tudo tem que ter muita escalabilidade, né? Porque é um mercado enorme, né? Muita, né? Assim, sempre tudo que vocês fazem, eu entendo que é numa escala muito grande, né? Tudo tem um potencial de ter uma escala muito, muito grande, que é sempre um desafio, né? Então, você tem que experimentar, mas tem que ficar escalável o mais rápido possível, né? Porque se der certo e não conseguir escalar, não vai adiantar, né? Qual que é o principal desafio que vocês estão vendo aí e do ponto de vista estrutural, como é que vocês vão responder a ele, entendeu? Bom, a gente trabalha muito com melhoria contínua. Eu acredito que o desafio continua o mesmo que a gente ultrapassou várias barreiras aí, mas continua. A gente precisa cada vez ser mais eficiente, então, conseguir azeitar nossos processos ao máximo, uma coisa que a gente faz o tempo todo, as retrospectivas, inclusive das sprints, trazem para nós insumos muito valiosos, permitem adaptar o processo. A partir de tecnologia também, como eu disse, a Localweb, uma empresa de mais de 20 anos, tem um grande legado. Então, sempre que a gente olha para nova funcionalidade, um novo produto, a gente sempre tem que responder a pergunta seguinte: o que a gente faz? A gente evolui o que existe, ou refatora, ou a gente cria algo novo? E a gente tem que pesar os prós e contras dos dois, né? O quanto que custa em esforço para produzir e o quanto que vai com esforço para manter, por exemplo. Então, são perguntas que precisam ser feitas o tempo todo. Então, o que eu vejo? Ganhar realmente ainda mais velocidade na execução dos processos. Toda a parte de infraestrutura, a gente evoluiu muito na questão de DevOps, com esteiras de CI e CD, né? Integração contínua, deploy contínuo. Então, hoje, a gente não tem mais, por exemplo, um passo de waiting to deploy, que era, em média, 2 dias. Hoje é no mesmo dia. Assim que algo estiver pronto, vai para a produção. Eu não preciso de uma pessoa para realizar esse deploy, eu não preciso agendar o deploy com essa pessoa, esperar a disponibilidade. A própria execução do deploy, sendo automática, é infinitamente mais rápido que uma pessoa mesmo fazendo esse deploy. Então, isso foi um marco que a gente atingiu. A gente quer, a cada vez mais, tornar nossos times multidisciplinares. Então, a gente quer que toda a parte de infraestrutura seja no mesmo time, seja algo que dá ainda mais autonomia para o time, né? Da concepção até a produção, e reduzir a cada vez mais
esses tempos que a gente tem entre as etapas do desenvolvimento. Então, acho que a gente tem, mais para frente, um belo trabalho a fazer com a parte de tecnologia, infraestrutura, e para ser totalmente transparente, isso que a gente está fazendo nesse momento, para cada vez poder ser mais veloz, mais eficiente, para entregar valor para o cliente. Sim. Não, isso que é interessante. É o veloz, bem no sentido do Lean, né? Vai eliminando o desperdício e concentrando o time na geração de valor. E não naquela... Eu brinco, né? Tem uns caras que acham que no ágil os desenvolvedores todos digitam super rápido ali, né? São rápidos, né? E não que a rapidez é sistêmica, né? Ela vem dessa eliminação de desperdícios e criar responsabilidade intrínseca nos times e permitir que eles consigam realmente assumir a plena responsabilidade pelos resultados, né? Do que eles são responsáveis. Ô, Patrício, muito bom, cara. Muito obrigado aí pela sua presença aqui no podcast. Acho que foi uma história muito boa, vai ser muito inspiradora aí para muitos dos nossos ouvintes que querem seguir essa trajetória. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer poder ter essa conversa com vocês. Um abração, viu? Um abraço.